como que é os bastidores do meu programa de acompanhamento de emagrecimento. Nutri, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda para quem está assistindo ao vivo. Nessa aula aqui do projeto Bioquímica 360, a gente está na aula 12 de 44 e eu vou contar aqui para vocês de como que é o meu programa, de quais são os bastidores, certo? Do meu programa de acompanhamento que se chama Despertar, um programa de emagrecimento que se chama Despertar. Eu resolvi fazer essa live hoje falando sobre esse programa nutricional, esse programa de acompanhamento, porque acontece de eu receber mensagens de nutricionistas que são amigas minhas, amigos meus, que me perguntam: Amanda, como é que você faz o programa nutricional? Como é que você inventou isso? Eu vou explicar a vocês, calma lá. De onde surgiu, como é que eu estruturei, de onde que criei. Então, vou trazer esses detalhes e de como que eu faço essa entrega desse programa, o que é que eu faço na primeira consulta, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, o que é que eu faço nos encontros ao vivo que eu tenho com meus pacientes. Então, como que eu faço, por exemplo, a estratégia do accountability, tudo isso dentro do programa. Aqui vai ser uma live de uma aula, né, de 1 hora, e vou tentar aqui trazer o máximo de informações possível, mas já adianto que foi com muito estudo para poder criar esse programa de acompanhamento. Oi, Jean, boa noite, seja bem-vindo, que bom que você está aqui ao vivo comigo. Vamos lá, aqui tá no Instagram, depois eu viro a tela para mostrar, tá certo? Mas enquanto eu estiver falando, vai ser mais importante do que eu mostrar aqui, que eu tenho a estrutura que eu salvei em PDF, e quem tá aqui no YouTube vai poder assistir e vai ficar gravado também, tá? Mas enquanto eu estiver comentando, falando, já vai ser suficiente para entender como que são esses bastidores. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês em relação à estrutura de um programa de acompanhamento surgiu muito da minha necessidade de conseguir levar a minha paciente, certo? Do início até o fim, digamos assim, do tratamento, até ter essa alta nutricional. Então, como eu trabalho nesse nicho de atendimento do sobrepeso, da obesidade, então eu fui ali maturando ao longo, né, dos meus estudos, ao longo dos meus atendimentos que eu fui fazendo, maturando como que eu precisava criar algo que fosse, que ela entendesse, que minha paciente entendesse que é um processo, que é necessário um passo a passo, uma forma dela realmente conseguir evoluir nesse tratamento da perda de peso. E aqui eu vou puxar a sardinha pra gente, para quem é nutricionista, quem está se formando em nutrição, da importância que é da gente ter essa estrutura de acompanhamento. De onde surgiu meu programa nutricional? Primeiro ponto, foi dessa minha necessidade, então começou a me incomodar muito essa questão de sempre ter pacientes de primeira consulta e não conseguir fidelizar essa pessoa, seja lá pelo que acontecia, essa pessoa, beleza, a sensação que dá é que as pessoas acreditam que uma consulta a gente vai resolver a vida delas como se fosse um pó de pirlim-pim-pim. E não é assim, né? Então, primeira coisa surgiu dessa minha necessidade, dessa minha busca de fazer com que as minhas pacientes realmente tivessem ali um norte, um direcionamento bem mais preciso, vamos usar essa palavra, bem mais assertivo, para que ela realmente tivesse resultados. Porque se meu paciente não tem resultado, eu também não tenho. Então, foi a primeira coisa, foi uma dor que surgiu em mim, de eu preciso criar alguma coisa que seja ali realmente diferente. A segunda coisa, que aí foi que me deu base para eu de fato conseguir criar, saber criar, entender o que é que eu precisava, foram alguns cursos que eu fiz da empresa da Amor e Nutri, que é da Mariane Faz, da Marcela Parreiras. Então eu comecei a acompanhar o perfil da Amor e Nutri e entender que ali eu estava precisando, beleza, eu tinha o conhecimento técnico, tinha o conhecimento ali da nutrição. Óbvio que eu estou estudando até hoje, a gente nunca sabe de tudo, né? Mas ali eu já tinha segurança em termos da minha prescrição nutricional, mas faltava alguma coisa que eu não tinha estudado na graduação. Eu ainda não sabia o que era, o que faltava, mas eu sabia que faltava alguma coisa. Então comecei a fazer os cursos da Morinutri e isso foi me dando base, foi me dando entendimento. Disse, caramba, eu preciso criar aqui um programa nutricional. Então
foi a partir disso, dessa base, né, para eu poder conseguir realmente fazer essa estrutura. E aí eu fui colocando minhas pitadas, fui colocando minha forma de atender, fui colocando ali o meu jeito de atender e tudo do meu programa de acompanhamento, que é o meu programa de emagrecimento despertar, ele tem esse nome. Realmente tem ali meu jeito, tem minha pitada de como fazer esse acompanhamento, né? E o nome Despertar, ele foi primeiro um despertar em mim, por isso que ele acabou sendo o nome Despertar no programa. E ele ganhou esse nome porque foi primeiro algo que, tipo assim, meu Deus, uma sacada aqui no meu juízo que eu precisei. Então, eu comecei a estruturar esse processo, estruturar. E eu fui estruturando à medida que eu atendia uma paciente específica em 2020 e 2021. Eu comecei a atender essa paciente específica e as necessidades dela era muito a realidade da maioria das mulheres. Então, a partir dessa observação e a partir dessa construção, eu fui criando o meu programa. Então, isso aqui que vocês vão ver não foi da noite para o dia. Fui ali amadurecendo, fui criando, fui elaborando, inclusive já tem coisas que eu vejo, isso aqui já dá para ajustar, isso já dá para melhorar. Então, não é da noite para o dia. E eu vou dar o panorama geral aqui de como que é esse programa de emagrecimento. O que é que tem dentro desse programa? Qual é a estrutura base? É um acompanhamento de 5 consultas ao longo de 3 meses. Por que eu defini 5 consultas e 3 meses? Porque os 3 meses é um tempo que a pessoa consegue, assim, ver que não é tão longo, mas também não é tão curto para não ter resultados. Então, é possível ter bons resultados ao longo desses 3 meses. Ali tem uma quantidade X de quilos que é possível perder, mas não é algo que eu trago nem na minha comunicação, nem eu vou comentar aqui com vocês, que é muito, muito nosso, né? Essa informação é muito, digamos assim, pessoal, das nossas estratégias nutricionais. Mas tem ali uma quantidade X que é possível minha paciente perder ali ao longo daquele tratamento dos 3 meses. Eu também não falo isso para ela, depende muito de cada pessoa, mas até X quilos é super possível. E trabalho com as consultas individuais, bem como do ano passado para cá eu comecei a inserir encontros em grupo para poder fazer com que elas se conheçam e eu consiga trazer conteúdos que sejam ainda além da consulta. Porque ali o tempo da consulta, ele é, de certa forma, bem limitado. Minha primeira consulta é em torno de 1h30, antes até passava. Aqui e acolá ainda pode passar, mas o meu tempo ali de consulta que eu me proponho a fazer é de 1h30 a primeira e as demais ser de 1 hora cada uma. Então é um tempo limitado e também se você faz muito acima disso, a pessoa também fica sem paciência, ela não consegue absorver muita coisa. Então eu fui criando essa estrutura de que eu pudesse ter encontros também em grupo, então é algo relativamente novo, digamos assim. Eu comecei a fazer o ano passado e consigo aqui estou conseguindo fazer ainda, né, esse ano e tem dado resultados bem interessantes. Então, eu tenho o meu mapa de acompanhamento, o meu mapa do despertar que minha paciente recebe. Então, ela sabe exatamente o que é que vai acontecer semana a semana. Nós temos, eu vou dar o panorama geral aqui, certo? E depois eu vou detalhar um pouquinho. Nós temos também os encontros ao vivo e online só com as pacientes que fazem parte do despertar. Então, são 2 encontros no mês que eu faço com elas, sempre à noite, inclusive é sempre nas segundas, antes, no caso, eu ajustei o horário. E aí, antes de eu estar aqui com vocês fazendo essa aula ao vivo, eu vou estar com elas ou no meu outro Instagram para o público em geral. Então, são 2 encontros no mês que eu faço com elas e eu venho trazendo assuntos de interesse delas. Então, vai sempre depender, eu sempre faço uma enquete, faço uma análise ali para ver o que é que elas mais precisam, o que é que elas mais querem. Então, são encontros que vai ser necessário mais
a questão da organização, vai ser ferramenta de mudança de comportamento, vai ser ferramentas de decidir o que é prioridade para cada uma, vai ser alguma explicação sobre como que o intestino funciona e por que é importante consumir fibra, por exemplo, beber água. Então, tudo isso vai depender do que elas mais querem e geralmente é bem mesclado. Tem encontros, o último, por exemplo, foi sobre o Dormir Emagrece, então foi justamente esse título, Dormir Emagrece, e aí eu vou trazendo esses conteúdos para elas de uma forma bem simples, o mais dinâmico possível. Eu fiz aqui a aula para vocês, ou foi a 10 ou foi a 11, não vou me lembrar, mas recente, que foi sobre o ciclo circadiano, né? Então eu trouxe aqui artigo científico para vocês, expliquei ali para vocês sobre situações, né, específicas em relação ao relógio biológico, em relação à sincronia e dissincronia. Então eu trouxe um conteúdo um pouco mais técnico. E eu trouxe o mesmo conteúdo, só que com outra forma de abordagem para as minhas pacientes. Então aqui eu falei ciclo circadiano no processo de emagrecimento. Para elas, eu trago Dormir Emagrece. E aí eu trouxe o conteúdo desenhado de uma forma que é mais simples de ser entendido, que não precisa dessa linguagem técnica que a gente fala aqui nesse perfil do Instagram, aqui nesse canal do YouTube. Então eu vou sempre traduzindo, é uma espécie de tradução da forma mais didática possível e cada vez mais eu vou também aperfeiçoando, né, esse termo didático para fazer com que ela entenda o que é que se passa ali dentro do corpo dela, ou que ela entenda o que ela precisa priorizar, ou que ela entenda, ou aplique, né, ferramentas de organização, de como ajeitar, fazer uma marmita, uma coisa assim, para que realmente ela consiga sair e ter resultados aí durante esse processo. Então, dentro do Despertar, do meu programa de acompanhamento, eu desenhei incluindo esses encontros ao vivo e online. Próxima segunda que a gente vai ter encontro para elas e já coloquei enquete hoje perguntando quais são, coloquei vários assuntos e perguntei quais que elas preferem para esse mês de maio. Então elas vão votar e a partir dessa votação é que eu defino qual é o tema que eu vou trazer para elas. Ou às vezes eu já até sugiro e elas acabam acatando, gostam e a gente faz. Então esse é o primeiro bastidor, inclusive essa parte dos encontros eu considero como algo bem diferente. O feedback, o retorno que elas me dão em relação a isso é de que ai, nossa, eu não sabia que meu corpo funcionava assim. Ai, nossa, eu não sabia que essa ferramenta aqui podia me ajudar na organização. Então a gente sai das paredes de consultório, digamos assim. A gente consegue literalmente transbordar ali da consulta e também faz com que o momento em que elas se conhecem nesses encontros fechados só para elas, isso favorece também muita troca. Inclusive, a Carol, que está aqui assistindo, ela participou do último encontro, do penúltimo encontro, acho que foram dos 2 últimos, e ela assistiu o quanto que a troca entre elas foi super rica. Então teve um momento que eu até fiquei mais calada mesmo, ouvindo, só direcionando ali o que era necessário, porque elas mesmas fizeram trocas de interação que alimentou a motivação de continuar, a motivação de poder cumprir as missões, a motivação de sempre estar dentro dos eventos ao vivo, que são exclusivos para elas. Então, isso favorece com que elas tenham essa ligação. Inclusive, tem uma pergunta no meu questionário de pré-consulta, em alguns serviços meus, que eu pergunto sobre o que você considera que seja o seu empecilho de conseguir emagrecer. E a grande maioria comenta que, eu acredito que... Aí tem várias opções e elas marcam, aí eu escrevo, né, várias opções. E aí a maioria delas escrevem que acreditam que é porque o metabolismo dela é lento e também acreditam que é porque todo mundo consegue emagrecer menos ela.
Então, essa questão de que todo mundo consegue menos eu é algo que frustra bastante. Então, isso faz com que, quando a gente está em grupo, dentro do programa de emagrecimento, faz com que elas deixem de enxergar que não é só com elas, que isso acontece com muitas mulheres, né, com outras pacientes. Ó, Jean apareceu aqui no YouTube. Muito bom, Jean. É bom que você vai ver aqui toda a estrutura que eu já estou até mostrando. Para quem está no YouTube, já estou até mostrando. E acabei adicionando, certo? Esse calendário. Coloquei esse nome, Calendário das Mentorias. Eu não sei se depois eu vou mudar, mas enfim, no momento está sendo esse nome. Para que elas recebam esse calendário aqui. Então, encontro 1 até o 6, como são 3 meses e cada mês são 2 encontros, então cada uma delas acaba passando ali por 6 encontros. No final das contas, elas acabam até passando por mais encontros, mas eu coloco lá os 6 encontros dentro da entrega, né, do programa. E inclusive essa folha aqui é novíssima. Eu ajustei esse panorama aqui geral, esse tabuleiro, literalmente, esse programa para elas esse mês. Inclusive, acho que no momento só uma que recebeu esse tabuleiro novo, porque literalmente está saindo do forno esse tabuleiro aqui, toda essa organização. Então aí elas podem colocar a data, se elas participaram ou não, colocar um checkzinho e qual foi o principal aprendizado, que eu sempre pergunto. Ao final dos nossos encontros ao vivo, eu sempre pergunto a elas, o que é que tem de dúvida? E geralmente fica assim, não tenho dúvida e tal, ou pergunta alguma coisa específica em relação a algum alimento, alguma coisa do plano alimentar. E também pergunto qual foi o seu principal aprendizado. E tem sido constante elas comentarem que o principal aprendizado foi de que elas não estão sozinhas, de que isso não acontece só com elas em relação ao processo de emagrecimento, que é demorado, que leva ali um tempo, e também sobre o processo de aprendizado do que é que acontece dentro do próprio corpo. Então, quando elas entendem o que acontece com o próprio corpo, isso facilita com que elas apliquem o plano alimentar, a suplementação, enfim, que for necessário, passo individual, né, claro, elas acabam ali acatando muito mais tranquilamente o plano alimentar. Então, aqui eu já estou detalhando aqui para vocês a estrutura de como que eu faço, certo? Então, em relação aos encontros, eu faço o quê? Votação, enquete para saber o que elas querem. Já tenho definido quais são as datas e o horário, então são 2 vezes no mês e eu já tenho o horário definido, que inclusive eu mudei o horário esse mês, por isso que eu também mudei meu horário de fazer a aula ao vivo aqui com vocês, que foi agora para 8 horas, 8h15 na verdade. E já tem essa estrutura aqui montada que elas recebem para, ou se for no presencial eu entrego impresso, se for no online eu envio para a pessoa poder anotar, enfim, imprimir e anotar, certo? Então, em relação aos encontros, é isso. E já comentei, eu gosto de trabalhar com grupo, gosto de estar aqui com vocês falando, gosto de gravar esses vídeos, explicar as coisas. Então, eu acho também interessante ter esses encontros com minhas pacientes, que elas conseguem entender bem melhor. Aí eu preparo slide, tenho um roteirinho, não é nada muito longo também para não ser cansativo. Então são coisas assim de 7, 8 slides. Já é suficiente de você explicar muita coisa. E esses slides, eles são todos mais com imagens. Tem pouco texto, a não ser que tenha algum passo a passo, alguma coisa como da higiene do sono, por exemplo, que teve recente. Aí tem realmente um passo a passo e tinha mais coisas digitadas. Mas sempre muitas imagens. Imagens simples, inclusive eu faço no Canva, eu faço no PowerPoint, pego imagens de Canva, uso no PowerPoint, certo? Tem dúvida, gente, aqui de como que eu faço esses encontros ao vivo para os pacientes? Qualquer coisa, deixa aqui mensagem, certo? Eu vou fazer aqui ao contrário, estou mostrando aqui o tabuleiro ao contrário. E aqui, em cada consulta, principalmente na primeira, eu trabalho com a meta essencial. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês em algum momento de que a gente tem lá na Abeso
certo? No posicionamento para o tratamento sobre peso e obesidade para terapia nutricional, que foi publicado em junho de 2022, vai fazer um ano agora. Inclusive, esse documento passou por revisão em novembro do ano passado e foi publicado novamente. Então, se você baixou antes de novembro o posicionamento, já entra lá na Abeso novamente para poder baixar esse posicionamento que teve alguma revisão, algum ajuste. Ainda não identifiquei o que, deve ter sido alguma coisa. Pelas coisas que eu li, eu não vi nenhuma diferença, mas se você não pegou esse documento já com os ajustes de novembro de 2022, vai lá e atualiza, tá certo? Pega o documento mais recente. E que lá na Abeso a gente tem a terapia nutricional para o tratamento sobre peso e obesidade, que é a longo prazo. Então não tem como a gente prometer algo rápido para o nosso paciente, não tem como. Mas eu faço o programa por 3 meses, que é para a pessoa sentir que tem um começo, tem um meio e tem um fim. E a partir daquele tempo, aí eu vou explicar a vocês daqui a pouco de como que eu faço essa 5ª consulta para poder direcionar. O que é que acontece depois, tá? E dentro desse posicionamento, nós temos que é importante, é necessário trabalhar com metas no tratamento, para que seu paciente ou sua paciente, enfim, saiba direcionar, priorizar o que é que ela tem que fazer, com metas de caminho. E aqui tem uma coisa bem interessante que eu percebo muito isso, inclusive delas quando elas chegam, né? Quando eu digo, vamos traçar suas metas. E elas têm aquela sensação de que, eu tenho que traçar uma meta, que eu tenho que perder X quilos depois de tanto tempo. Aí eu explico que não, que eu não trabalho assim. Porque aí no caso isso não é meta, isso é resultado. E ou trabalhar com metas é o que ela precisa executar nesse período de 30 dias, que nesse caso aqui é para 30 dias, esse mapa aqui que eu tenho, para poder chegar nesse resultado. Então, é como se fosse assim, é como se você tivesse uma viagem programada, o destino final é o resultado, certo? Só que você vai, para você sair de onde você está, para você chegar no seu destino final, quais são as etapas que você precisa realizar para poder chegar até lá? Pronto, isso são as metas. Então, vamos supor que você vai viajar para um outro estado do Brasil. O que é que você precisa fazer? Decidir qual é o estado que você vai, quantos dias vai passar, né? Onde é que você vai se hospedar, qual é o seu orçamento que você vai utilizar, você vai fazer seu roteiro de viagem, no primeiro dia eu vou passear aqui, 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 né, assim? Então, é esse caminho aqui, essa elaboração do processo que eu trabalho como metas. Então, se eu trago que a meta dela é chegar no estado, enfim, vou colocar aqui, já é chegar em São Paulo, ela não vai saber como fazer. Então, quais são as metas que eu trago aqui? Aí a gente vai escolher, certo? A gente escolhe. Vai ser meta de... Aí, fazendo essa analogia com a viagem. É comprar a passagem, definir orçamento, escolher o hotel, sabe? É isso aqui para ela chegar no destino dela, chegar no resultado dela. Essa é a minha forma de trabalhar com metas. Se eu coloco lá uma meta, né, para minha paciente, a meta do mês é você perder tantos quilos. Ela vai se perder no caminho. É bem comum a isso acontecer. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Não confundir meta com resultado, tá? Meta é o que ela precisa executar nesse caminho para poder chegar no resultado que ela deseja, que ela quer, o que vocês traçaram juntos. E eu construí essa espécie aqui de calendário. Depois eu vou passar aqui para vocês. Eu construí aqui essa espécie de calendário em que eu tenho semana 1, deixei até a semana 5, que às vezes tem alguns meses, né, que chega até a 5ª semana, e ali de segunda a domingo, e distribuir algumas frases, né, para poder fazer com que elas tenham aquele desejo de marcar um check, né, naquele quadradinho daquele dia, daquela semana. Então isso vai fazendo com que elas se motivem também, certo? Então ali eu trago frases de confiança, de credibilidade, de motivação, e essas frases aqui fui eu que escrevi mesmo, assim, não tem nada muito mirabolante não. Aqui a capa, para quem está no YouTube já deve ter visto, inclusive a capa já é uma ferramenta em que ela escreve o nome dela, ela pinta, certo? O nível de comprometimento, que é uma das perguntas que eu faço desde o início. Quanto que você está comprometida?
certo? Então, ela já vai pintar aqui esse grau de comprometimento, porque quando ela pega esse papel aqui, ela já vai lembrar do nível de comprometimento dela da primeira consulta, certo? Então, isso aqui também são entrelinhas que fazem parte aqui do meu programa. Aí vem a das metas, certo? Aqui o calendário das mentorias e aqui é a jornada despertar. Tudo isso aqui eu criei no Canva, certo, gente? Criei no Canva mesmo. Aí aqui essa jornada, como que é a estrutura dessa jornada? Como eu já comentei, são 5 consultas distribuídas ao longo de 3 meses e eu ainda tenho um encontro mais curtinho, certo? Ali no primeiro momento. Então, ao final das contas, são 5 consultas mais um encontro individual com minha paciente. Além desses encontros aqui individuais, tem os 6 encontros ao longo dos 3 meses. Então, tem muito encontro, muita coisa para se trabalhar. E pode ter certeza que isso aqui, tipo assim, acaba os 3 meses e ainda tem coisa para ensinar, ainda tem coisa para fazer. Nessa primeira consulta, o que eu faço? Aí a gente tem toda a anamnese, não vou detalhar aqui porque senão não vai dar tempo. Mas tem toda a anamnese, tem o questionário de pré-consulta, eu tenho minha anamnese despertar, que é específico para o programa, faço ali o plano alimentar, é necessário alguma suplementação ou não. Mas o foco aqui dessa primeira consulta é eu conhecer, verificar as necessidades dela, ver exames, tudo, certo? Fazer toda a antropometria, análise dessa antropometria. E o foco aqui do plano alimentar é em organizar. Geralmente, as pacientes, elas precisam de ajuda para organizar a rotina alimentar. Então, eu venho ali trabalhando mais com a qualidade dos alimentos. Eu não saio mudando tudo da rotina da pessoa, eu vou ajustando pontos. Então, como se eu fosse assim, ajustando parafusos, um parafuso por vez. Então, nessa primeira consulta, eu foco na questão da organização. O que ela precisa para poder ajeitar ali, organizar a rotina? Nesse primeiro mês aqui de acompanhamento, a gente tem a consulta 1, que é como se fosse assim, no dia 1, certo? E a consulta 2 é tipo, 30 dias depois, no dia 30. Só que aqui, daqui do dia 1 para até o dia 2, é muito tempo, 30 dias. Então, por isso que eu tenho aquele encontro que eu chamo de pit stop, com 15 dias. Então, eu encontro minha paciente com 15 dias para um pit stop e depois, que aí eu encontro curtinho, que eu aplico uma ferramenta e depois, com mais 15 dias, aí eu faço o encontro, que no caso é a segunda consulta. E nesse intervalo de tempo, a cada semana, eu já tenho programado missões semanais. Então, ela recebe, disparado no e-mail dela, eu já programo esses e-mails disparado e elas recebem no e-mail delas, na data equivalente a uma semana depois, 2 semanas depois, certo? Missões para ela fazer naquela semana. Então, ela tanto vai ter a meta essencial, quanto elas têm missões semanais, tá? Então, a cada missão, elas vão cumprindo essas missões. Amanda, como é que você definiu essas missões? Conforme as necessidades de emagrecimento das mulheres. Por isso que é tão importante a gente ter um nicho de atuação, porque se eu atendesse homens, mulheres, crianças, ia ficar complicado de eu desenhar, por exemplo, esse modelo aqui de programa de emagrecimento. Então, é tudo voltado para o público feminino. Ah, Amanda, criança, não ia dar certo esse aqui que eu desenhei. Eu teria que ter um outro desenho, outras missões, outras coisas para fazer, que é super possível aplicar um programa nutricional para qualquer nicho. Mas esse aqui que eu faço é para o emagrecimento feminino. Então, por isso que eu já tenho missões determinadas, certo? Que elas vão recebendo a cada semana. Então, elas vão cumprindo, vão pontuando, porque eu uso a gamificação aqui dentro, certo? Que eu aprendi essa parte da gamificação, aprendi mais ali com a Marcela Parreiras e eu já gostava de colocar metas, já gostava de utilizar, então eu fui aprimorando. Meta 2 também, aí eu venho trazendo coisas específicas, eu não conto a elas quais são as missões, às vezes elas ficam, Amanda, mas que missão é essa? Será que é muito difícil? Não sei o que, eu disse, não se preocupa. E aí às vezes eu acabo dizendo alguma coisa
para que minha paciente fique tranquila de que são missões de progresso. Então eu começo com missões mais simples e ao longo da jornada eu vou ali complicando, digamos assim, não complicando, mas desafiando mais, é a palavra mais certa. Vou desafiando mais minha paciente. E pode ver que eu uso uma história para contar. Inclusive, eu até pensei em mudar essa história, porque eu uso a história de plantar o jardim, depois da vida do borboleta. Então, eu uso essa história para poder fazer a jornada despertar. Eu até pensei em mudar, mas acabei desistindo, porque já foi pegando, elas já foram gostando, elas gostam do nome do time. Então, eu acabei deixando mesmo. Então, a gente tem a fase semente, fase regar. Ó, segue a dica aqui. Por exemplo, fase regar. Se eu estou falando em regar, possivelmente o que é que você imaginaria que é essa missão? Então, as missões, elas são concatenadas com a fase com que ela se encontra. A fase semente, talvez você não consiga aqui descobrir com o que eu estou falando. Mas a fase semente é uma fase que eu vou semear a consciência alimentar delas por meio de uma missão específica. A fase regar é mais fácil de você que está assistindo aqui esse vídeo ter a sacada. Se você tiver a sacada aqui de qual é a fase regar, comenta aqui para eu ver se tu tá alinhado, se tu tá ligado aqui no que eu tô falando. Tá com atenção no que eu tô falando ou se tá com a cabeça no outro mundo. Aí vem a missão brotar, a missão florescer. Então, cada uma das missões, elas são linkadas com o nome da missão, com o nome da fase com que ela se encontra. Depois que ela termina, sim, aí vem para a segunda consulta. Nessa segunda consulta, aí eu vou fazer toda uma análise de como que foi os 15 dias anteriores, porque eu já tinha encontrado com ela, né, ali na metade do tempo. Então, como que foi os 15 dias que se passaram depois do pit stop, de como que elas se encontram, de quais são essas necessidades. E aqui no pit stop eu aplico uma ferramenta específica e dou uma analisada ali de quais são as principais dificuldades e já vou ali ajustando mais ainda os parafusos, certo? Aí na consulta 2, faço essa análise, faço esse resgate, faço a antropometria, aquela coisa toda que você já sabe, aquele tradicional que você já sabe. E além daquele tradicional, o que eu ainda faço? Aí eu venho trabalhar com alguma ferramenta. Qual ferramenta, Amanda? Geralmente eu trago uma ferramenta dos sabotadores alimentares, mas dependendo da pessoa eu trago uma outra ferramenta. Então eu já tenho ferramentas pré-determinadas para cada consulta nesse acompanhamento, mas elas não são engessadas. Dependendo da necessidade da minha paciente, eu troco a ferramenta para aplicar naquela consulta com ela. Se eu vejo que está sendo mais necessário fazer uma ferramenta, por exemplo, de estratégias para poder evitar gatilhos em finais de semanas, em festas. Se é uma pessoa que está ali sempre em eventos sociais e que isso ali está sendo o calo dela, então eu vou trazer aquela ferramenta. Se eu estou vendo que é uma pessoa que está com maior dificuldade em ler os rótulos, de entender esse processo de organização que foi da primeira consulta, então eu vou trazer ali mais ferramenta para eu poder ensinar ela sobre rotulagem. Então vai sempre depender da necessidade de cada paciente, mas sim, eu já tenho ferramentas pré-determinadas da consulta 1 até a 5ª, mas eu vou ajustando, eu mudo conforme a necessidade. Já tem, por exemplo, paciente que já chegou para mim nessa consulta 2 e estava assim, desacreditada, desmotivada, achando que não ia conseguir fazer as coisas que eram necessárias. Então, se eu aplicasse uma ferramenta dos sabotadores, talvez fosse colocar ele ainda mais para baixo. Então, eu não trouxe ali, naquele momento, para aquela pessoa, a ferramenta dos sabotadores. Eu trouxe uma que se chama atribuição de valores, porque eu consigo fazer com que ela enxergue que que ela tem, certo? Ela tem motivação ali interna, ela tem ali, fazer um resgate do que ela tem ali de bom para que ela possa aplicar no processo de emagrecimento dela. Então, ver que não é engessado, que não é fixo, tudo vai depender da necessidade de cada paciente, certo? Então, já como eu falei, tenho ferramentas pré-determinadas, tenho uma estrutura pré-determinada, mas eu vou fazendo esses ajustes no caminho. Aí a gente passa para o segundo nível, que aí é a continuação do meu programa, a continuação desses bastidores. Aqui eu já entro com o storytelling, né, com a história da borboleta, né, que é de larvinha, casulo, criando asas, e isso aí tudo eu fui criando, certo, gente? Fui criando, assim,
fui ali pensando, raciocinando, estudando, fazendo curso, investindo e criando esse programa de acompanhamento. Aí aqui nessa segunda fase, nesse segundo nível, por que que eu coloquei isso? Primeiro porque eu tinha criado meio que do zero, sem entender muito bem, e eu tinha feito nível 1 e nível 2. Não tenho maiores explicações para isso não. Mas aí aqui, depois eu vi que era importante ter esses níveis, porque elas têm a sensação de que, opa, passei de nível. Então essa questão de passar de nível dá uma autoconfiança maior nelas, dá uma sensação de que venceu o primeiro momento. Então é que nem o joguinho do Mario, né? Quem é que é daqui da época do Mario ou do Donkey Kong? Quando a gente pula de nível, a gente fica assim, ai, nossa, consegui. Então é justamente para ter esse gás, certo? É para renovar, tá? Então, de primeiro eu tinha colocado nível 1, nível 2 sem maiores intenções, porque eu estava criando ali sem saber direito, e depois eu disse, não, realmente faz sentido, eu vou deixar, e acabei deixando esse nível 2 aqui. Aí dentro desse nível 2 eu já inseri essa recarga de energia, que aí vocês podem ver que tem aqui a energia. Eu mantenho as missões semanais até o fim, certo? Como já tem na primeira fase, no primeiro nível. E aí eu coloquei recargas de energia, que são o quê? É como se fossem espécies de missões, só que aí no caso não é mais uma missão alimentar, é mais uma missão de comportamento ou de autocuidado, de saúde da mulher. Por isso que o programa é para mulheres. Não, se o homem for fazer, não vai fazer certas coisas, não farão sentido ali para ele. Porque é justamente trabalhar essa questão da motivação, essa questão da saúde da mulher, certo? Então eu trago ali esses elementos de recarga de energia. E aí a gente vem, a consulta 3, o que é que eu faço? Aqui na consulta 3, minha paciente já está mais madura no processo. Ela já tem conseguido perder peso, a maioria, tem algumas que realmente ainda precisa ali a gente, né, chegar um pouco junto. Então nessa aqui, eu já consigo deixar um plano alimentar bem mais assim, sabe, com mais estratégia nutricional, já consigo ali colocar novos alimentos que antes ela não conhecia, eu não consumia, eu não tinha um hábito, já consigo ali colocar mais coisas verdes, que pelo menos aqui para o meu público é uma dificuldade consumir alimentos mais verdes, então eu vou ali arrochando o nó, como você diz. Então eu até faço uma associação que a priori não tinha sido intencional e depois eu disse, nossa, faz muito sentido, que é a fase casulo, que é a fase mais apertadinha, né? Então eu digo isso para elas, ó, vou arrochar o nó com você, por isso tu tá na fase casulo, mulher. Então eu vou trazendo toda essa história ali para elas, né? Então nessa 3 eu vou trazendo fazer mais o que nessa consulta 3? Mais estratégia nutricional. Aqui eu uso bastante a questão da nutrição funcional. Venho utilizando a comportamental, algumas coisas da comportamental, tem coisas que eu gosto muito, tem coisas que eu não concordo e tá tudo bem. E aqui, e claro, óbvio, tem nutrição, tem a nutrição funcional ao longo de todo o período, mas aqui é que eu dou uma arrochada de nó, realmente, como a gente fala aqui, para que a gente tenha ali que impulsione o resultado. Às vezes, pode acontecer da paciente chegar aqui nessa consulta 3 ou na 4 e dar um platô. Então, é por isso que eu deixo certas estratégias para esse momento, que é para evitar o platô da perda de peso, para que ela não estacione. Então, pode acontecer, certo? Então, venho ali com mais missões e depois venho ali com a consulta 4. Nessa consulta 4, eu já venho trabalhando com minha paciente para que ela tenha mais autonomia, para que ela não fique mais dependendo tanto de mim para decidir o que ela deve consumir ou evitar. Porque quando a gente trabalha com aquelas orientações, que pelo menos na graduação foi assim para mim, aquele tradicional, aquela lista de orientações gigante, que tem assim, coma isso, evite aquilo, coma alimentos mais assim, coma alimentos menos fritos. Aquilo ali, eu percebi, é óbvio que é importante pra gente na graduação, certo? Mas ao longo do processo, eu fui entendendo que aquela lista, ela acaba sendo lista de gaveta. Fica na gaveta, perdida. E a paciente, a pessoa, acaba não lendo, não absorvendo aquelas informações. Então, nessa consulta 4, eu venho trazendo mais essa questão da autonomia. Então, eu trabalho mais com ela
é meio que colocando ela como se ela fosse a nutricionista. O que é que ela faria? Inclusive, essa é uma das técnicas que também dá para se trabalhar. Então, venho trazendo ali mais na consulta 4, além de toda a base tradicional, né, antropometria, enfim, aquela coisa toda, vocês já têm noção daquele mais tradicional. Venho trazendo mais aquele trabalho para elas terem mais autonomia. Nessa consulta 4, geralmente é que eu coloco mais opções de refeições. Inclusive, no começo, começa com 2, com 3, depende um pouquinho de cada pessoa. Tem gente que gosta mais de mais opções, tem gente que gosta menos. Mas aqui nessa consulta 4 eu já aumento bastante o know-how das opções que ela pode escolher nos blocos de refeição. E aqui também começo a ser mais incisiva no diário alimentar. Quando é o paciente que já começa a fazer o diário alimentar desde o início, eu vou ali pegando mais leve, depois eu vou arrochando literalmente o nó. Então, eu vou trazendo mais ela para o tratamento e para a autonomia de escolhas alimentares dela. Então, isso tudo a gente vai fazendo com o quê? É com técnica, com ferramenta. Então, tudo isso a gente vai abastecendo a nossa paciente de que ela está progredindo, ela está tendo avanço no tratamento. Aí vem mais missões, certo? E aqui as missões vão ficando mais desafiadoras mesmo. No começo, como eu falei, são missões mais simples e do meio para o final as missões vão ficando mais densas, né? Porque ela já está mais preparada para poder receber aquelas missões. Porque nem pode ser missões bobas, que ela diga, ai, nossa, isso aí é muito chato, isso eu já faço, então não faz nem sentido. Nem pode ser missões tão desafiadoras que vá fazer com que ela desista no começo, certo? E no final, aí ela já se sente mais preparada. E aí eu venho com missões que são mais intensas, certo? Para que elas realmente consigam fazer. E nessa consulta 5, né? O que é que eu faço ali na consulta 5 do acompanhamento? Toda a base, certo? Plano alimentar, tudo mais. E nessa consulta 5, aí eu vou fazer toda a avaliação dela, de todo o histórico durante o programa. Então, eu faço um levantamento com minha paciente, junto com ela. Eu não vou só falando, eu vou perguntando. E vou fazendo o quê? Olhando todas as minhas anotações sobre o caso dela, que eu tenho anotado durante esse acompanhamento. Então, eu vou fazer um resgate. Inclusive, ela às vezes chegam a perguntar assim, Amanda, qual é o suplemento que tu toma que tu não esquece de nada? Eu disse, anotar. Então, eu anoto tudo ali dela. E vou ali fazendo esse resgate. É como se fosse uma revisão. Sabe a revisão pré-prova? Que a gente para assim, não, peraí, deixa eu revisar tudo. Aí passa assim um slide bem depressa, para poder revisar o conteúdo. Pronto, é mais ou menos isso que eu faço. Então, eu faço uma revisão de tudo que aconteceu ao longo da jornada com aquela paciente. Aqui na consulta 5, eu também entrego, independente da perda de peso dela, de verdade, entrego ali um certificado de conclusão do despertar, para que ela sinta que ela concluiu aquela etapa. Só que aqui é a hora que eu vou definir junto com ela. Precisa continuar? Ou aqui já é a sua alta nutricional? Então, é uma coisa que eu reflito e geralmente elas sugerem. Tem delas que dizem assim, nossa, amor, eu tô super satisfeita. Então, já é um indicativo de que, se você olhar ali a antropometria, se você como nutricionista também vê que tá suficiente, digamos assim, que ela está ali já num resultado satisfatório, então já pode dar alta nutricional. E ali enfatizar, inclusive eu tenho uma orientação específica para a alta nutricional que eu explico a importância da manutenção, certo? Então, a alta não é porque você vai dar alta e pronto, acabou-se, não tem mais nada para fazer depois. Não, tem ali as orientações, tem coisas específicas. Eu já tentei trabalhar aqui na consulta 5 com plano alimentar com lista de substitutos. Algumas pessoas gostam, e outras não. Acho um pouco difícil ler grupo A, grupo B, grupo C e ter que olhar ali na tabela de quais são os substitutos. Então, eu acabo colocando ainda mais opções. Eu não já alimentei autonomia, então se ela já está ali preparada para isso, eu adiciono ainda mais sugestões, mais receitas. Então, eu vou assim, num progresso, meio que acumulando aquele conhecimento ali para ela. E vou avaliando, né, o quanto que ela está disponível, disposta a receber todo aquele conteúdo. Não adianta você entupir a pessoa do conteúdo se ela não vai conseguir absorver. Então, naquela consulta 5, faço esse panorama geral, faço um resgate, faço uma revisão, analiso ali com ela do quanto ela está satisfeita com aqueles resultados. E isso aí já vai me dando um indicativo.
Agora, se eu faço antropometria, eu vejo que tem um exame alterado, vejo que ali ela ainda está ali com alto risco para desenvolver doenças cardiovasculares, então eu vou dependendo ali, maneirando, vou moderando, certo? Se é a hora da alta ou não. E vou avaliando junto com ela. Se for o momento da alta, perfeito, tá de alta. Aí eu tenho orientações específicas para alta nutricional. Inclusive eu faço até uma analogia com aquela questão da pessoa saber andar de bicicleta sozinha com as rodinhas e sem rodinha, sabe? Então eu tenho ali uma analogia para isso, para fazer com que elas entendam o que é a manutenção a partir de agora e de quanto tempo ela vai precisar voltar. E aí vai depender de cada paciente, certo? Vai ter gente que vai voltar com 2 meses, vai ter gente que vai voltar com 1 mês, depende muito de cada paciente. E se for uma paciente que precisa continuar no processo, aí, dependendo da situação, é a hora de renovar o programa. Então, ela é como se ela voltasse ao início, só que aí, no caso, eu faço já ferramentas diferentes. Só repito ferramenta, se for ferramenta para a gente meio que avaliar como é que foram os resultados dela antes e como que estão os resultados delas depois, certo? Então, dependendo, a gente também pode fazer isso, que foi uma coisa que eu já falei aqui em alguma live para vocês. Então, tem toda essa estrutura do programa de emagrecimento do Despertar. Vamos lá, dúvidas, sugestões, perguntas, deixa aqui nesse vídeo, certo? Para quem está no YouTube, caso você esteja assistindo depois, pode deixar mensagem, pode mandar uma mensagem para mim no direct, vou ficar super feliz de responder e de saber se por acaso isso te inspirou para também criar um programa nutricional. Vou ficar feliz de saber também, manda uma mensagem para mim que eu vou ficar super feliz de saber. E isso faz muita diferença, gente, no tratamento, de verdade. Depois que eu comecei a aplicar esse programa nutricional, a rodar literalmente esse programa nutricional, os resultados eles são bem mais impulsionados, porque elas sabem exatamente o que tem que fazer. Inclusive, essa sacada aqui de entender que elas estão na fase semente, isso dá um certo alívio no coraçãozinho delas, de que elas não precisam perder peso, né? Ali fica paciente minha, inclusive Carol estava comigo nesse dia dela conversar comigo, e dizer assim, ai Amanda, eu entendi, eu ainda não consegui enxergar meu resultado na balança, mas eu entendi que eu tô na minha fase semente, em que eu tenho paciência, que eu ainda vou florescer. Então, até a história que tu aplica facilita o entendimento delas em relação ao progresso, certo? Então, cria alguma história, né? Tem vários storytellings que você pode utilizar. Cria uma coisa que você goste, que faça sentido para você. Eu até pensei em mudar esse, que esse aqui foi o primeiro, foi meio que assim, meio que aleatório. Mas depois eu acabei, gosto de coisas assim, borboleta, essas coisas. Criar um programa específico, vai lá e faz, que foi o que eu fiz. Se precisar, eu quero criar uma história, como que eu vou criar uma história? Pensa naquela coisa que tu mais gosta. Pensa naquela coisa que tu mais gosta. Inclusive, quando eu fui criar, eu pensei, vou fazer com tema de balé. Só que não é um negócio muito comum para minhas pacientes. Então, eu precisava trazer algo que fosse, que conectasse mais com elas. E elas acabam se conectando com essa história, né? De jardim, de borboleta, não sei o que, geralmente acaba conectando bem. Então, pensa naquele item, naquela coisa que tu mais gosta, que vai facilitar você entender sobre o processo. E aí você acaba pesquisando mais também sobre o que tu gosta ali, porque isso vai facilitar com que você crie esse programa, né? E, inclusive, dentro do meu curso, que é do método BDN, eu trago ali um passo a passo, né, com mais detalhes, o que tanto tem na minha primeira consulta, qual a ferramenta que eu uso na segunda, na terceira. Então, eu vou ali realmente detalhando com muito mais, digamos assim, tranquilidade, com muito mais detalhes de como que funciona, certo? O despertar. E aqui eu trouxe, assim, esse panorama geral para vocês do meu programa. No meu Instagram, de Nutri mesmo, tem um post fixado explicando como é que é o programa. No meu YouTube, que é para o público em geral, que é só Amanda Fernandes Nutricionista, ou é Nutricionista Amanda Fernandes, agora eu fiquei na dúvida, mas enfim, se procurar, acha. Tem um vídeo que eu explico, né, de como que funciona o despertar, só que voltado para elas, para as pacientes
entenderem. E aqui eu tô falando bastidores do meu programa para vocês, da estrutura, de como é que eu penso cada consulta. Então, tem muita coisa aí por trás desse documento aqui, desse PDF. Tem muito estudo, tem muita coisa aqui por trás. E eu queria assim, deixar mesmo esse material aqui, que eu tenho certeza que vai virar chave aí para alguém. Não sei para quem. Oi, Rebeca, boa noite. Gente, vocês gostaram? Fez sentido para vocês? Será que essa aula aqui realmente teve um valor? Teve um valor aí para vocês? Deixe um comentário, deixe uma mensagem, como eu já comentei. E a gente vai se encontrar, certo? Na próxima segunda-feira, que também tem aula aqui, vai ser a aula 13 de 44. E a gente tá seguindo aí, estamos progredindo, tá? Então, se fez sentido, se tu gostou, deixe um comentário. Se esse perfil, se esse canal você tá gostando, tá curtindo, manda para algum nutricionista, manda para aquele teu colega que faz graduação contigo, que é da mesma panelinha, que você quer que cresça junto também, que você veja que realmente tem algo de valor para poder compartilhar. Faz isso, que aí vocês também vão estar me ajudando bastante também, tá certo? Pois um cheiro, boa noite e a gente vai se encontrando, vai se falando por aí na próxima aula ou nos stories, enfim, no Instagram, tá? Então, tchau, gente!